Graças a Deus. Estamos de volta nessa quinta-feira com mais um programa Palavra Rema. E nesta semana, para fazer o programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos, amados ouvintes, amados telespectadores. Quero só falar para você que esse programa tem uma oração no final. Acompanhe porque é muito importante você ficar atento conosco, porque nós vamos orar pela sua vida. Porque, como eu disse no programa anterior, o milagre, a resposta, ela acompanha aquilo que nós lemos na Bíblia. A palavra falada, a palavra lida, escrita e meditada, ela atrai a presença de Deus. Que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Amém. Eu quero contar a você para estar conosco. Vamos pedir um intervalo. Eu quero que você pegue Bíblia. Se você puder, querido, pegue caneta. Se você puder, pegue caneta e papel para juntos estudarmos a palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Pastor Carlos Leite, ontem nós terminamos no 13:08. Se você perdeu os programas anteriores, o Yarley vai colocar aqui o nosso endereço nas redes sociais. Vá lá, se inscreva, curta, siga dentro da rede social. Nós estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram. Não custa nada e você nos ajuda muito. Se você puder lá no YouTube, deixe seu like, nos ajuda, não vai custar nada e vai nos ajudar. Hoje nós estamos aí no Mateus capítulo 13 e o versículo 9. Muito bem, aquele que tem ouvidos, ouça. Olha só, e Jesus vai falar muito sobre isso. Lá na carta às igrejas, a carta à igreja gentios, que ele fala lá no livro de Apocalipse, cada vez que ele vai terminar, ele diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. A mesma coisa que ele diz aqui: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quem quer escutar é responsável por escutar. Por exemplo, para obedecer, será julgado conforme como responde. O segredo desta primeira parábola é de que somente mais ou menos 1/4 dos esforços tem êxito. Você vai ver ali que apenas 1/4 teve êxito. O que fracassaram, outros 3/4. A explanação subsequente demonstra a exatidão desta profecia. 1/4 só teve êxito. 3/4 se perderam. Até ouviram, mas se perderam. E tem sido assim no nosso dia. Apenas 1/4 que vem para Jesus consegue seguir. O resto vai ser. Muitos se perdem. E Jesus já fez uma parábola. E olha que vem muitas pessoas, pastor Zé Carlos. A quantidade de pessoas que vêm pela primeira vez nas igrejas, né, é muito alta, é muito grande mesmo. Mas o que acontece? Ela cai em solo rochoso, em solo à beira do caminho. Então ela não dá fruto, né? E ele está explicando a parábola aqui, né, no capítulo 9, no versículo 9, que aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir o que ele tem falado à igreja. Não adianta, querido, você ser uma pessoa rasa na igreja. Você tem que aprofundar.
A boa semente, ela tem que cair em boa terra, e é o seu coração. Se você aceitar a Cristo como seu Salvador e viver com Ele, você pode ter certeza que você vai florescer na sua vida, você vai dar muito fruto em nome de Jesus. E Jesus continua falando sobre isso. Olha só o versículo 10, pastor. Então, os discípulos se aproximaram dele e lhe perguntaram. Quer dizer, você vê que já teve curiosidade, né? Se eles não perguntassem, é sinal que a palavra não tinha valido a pena. Mas eles perguntaram, por que falas por meio de parábolas? Então aproximou-se os discípulos e disseram, parece que corresponde a um período mais tarde do que estava sozinho. Não foi agora quando ele estava... Mais tarde ele se aproximou e disse assim, por que falas por parábola? Demonstra a concentração de sua parte. Por que está falando agora sobre parábola? Olha só o que diz no 11. Ao que ele respondeu, porque a vós, outros, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Respondendo, lhe disse, tem a ver com o método do Senhor, trata de duas classes distintas de gente. O que realmente desejam saber o caminho de Deus e os que eram simplesmente curiosos e interesseiros. Já aí o versículo continua. Porque vós é conhecido a saber o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é conhecido. Das duas categorias se manifestaram aqui. Qual categoria você faz parte? Tem pessoas que não vêm conhecer o reino de Deus, vêm por interesse. Tem pessoas que estão vindo atrás de Jesus por interesse, não para conhecer o verdadeiro motivo, que é o reino dos céus. Jesus diz, vocês vêm porque vocês querem conhecer o reino dos céus, mas eles não. Qual categoria que você faz parte? Você veio para Jesus para conhecer o reino dos céus? Ou você vem atrás de a solução de um problema? Ou se você vem atrás de bênção financeira? Por que você está vindo para Jesus? A gente falou isso aqui, comentou, né, acerca do crente raso, né, da pessoa que só vem, mas não quer se aprofundar. Porque, na verdade, pastor, para a gente se aproximar de Deus, uma vez Deus falou comigo assim, quanto mais você orar, mais eu vou exigir de você. Quanto mais você ora, isso é nítido, irmão, isso é claro, o que eu vou dizer para você. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você lê a palavra, mais Deus te absorve, mais Deus te usa, mais Deus ele quer você perto dele, mais você entende, mais, sabe, quanto mais você busca, e essa é a vontade de Deus. Quando Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, ele está falando dele, ele está falando da sua presença, ele está falando de uma intimidade que nós temos com ele. Então, é líquido e certo que quanto mais você se aprofunda, mais mais sede você tem. Olha só o versículo 12, pastor. Vamos lá. Pois a quem tem, olha só, olha aqui, ó, a confirmação disso, ó. Pois a quem tem, mais se lhe dará. O que busca, né? O que persevera em buscar, né? E terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque qualquer que tem, quer dizer, o que quer mais, será dado. Se dará mais. E terá mais. Se alguém quiser mais justiça, o Senhor lhe dará mais justiça a eles. Mas aquele que não tem, o que não tem nenhum interesse em receber mais,
até aquilo que tem lhe será tirado. Quer dizer, ele não só perde aquilo que teria podido ter, mas inclusive o que ele tem. Aos que aceitaram a cruz não terão ainda mais. E os que rejeitam a cruz perderão inclusive o que eles tinham previamente. Quer dizer, os que não aceitam, o pouco que tem, lhe será tirado. Jesus está falando com os seus discípulos, ensinando eles. Agora ele está falando claro com eles. Você tem mais, vocês têm, pede justiça. Mais justiça vocês vão ter. Mas que não tem 13, vão perder. Olha só, versículo 13. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Por isso lhe falo por parábolas. Ponto. Para separar os que têm fome e sede de justiça e os que não têm. Aí o versículo continua. Porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouve, nem compreende. Quer dizer que não desejar ver, nem ouvir, nem entender. Portanto, por um julgamento justo, perdem essa tríplice capacidade moral. O versículo 14, pastor Carlos. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. De maneira que se cumpre neles. Neles quem? Os que rejeitam a cruz. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23. 1 Coríntios, agora nós vamos dar baixando a Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23. De maneira que se cumpre nele, naqueles que rejeitam a cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pega, pastor, vai lá e abre Isaías, capítulo 6 e o versículo 9. As profecias de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Isaías, capítulo 6 versículo 9. E o versículo 9. Isaías, vamos lá. Capítulo 6 e o verso 9. Verso 9. Ele me respondeu, vai e diz a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. É o que Jesus está falando aqui. Pega lá em Atos 28. Uma surdez voluntária, uma cegueira voluntária, é uma estupidez voluntária. Esta passagem repete de uma forma ou outra que uma das 7 vezes no Novo Testamento. Olha só, vê Atos 28, Atos capítulo 28, 26 e 27. Vamos lá, Atos 28, verso 26 e 27. Não é isso? É Atos 28, 26 e 27. Vamos lá. Glória a Deus. Atos capítulo 28. Vamos lá. Está chegando aqui. Versículo 26 e 27. Vamos lá. Vai a este povo e dize-lhe, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. 27? Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouvirão,
porém sem dar atenção, e fecharão os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam e eu os cure. A mesma passagem que Jesus falou, ele está falando aí. Lá em Romanos, capítulo 11, logo no segundo livro, logo após Atos, vem Romanos. Romanos, capítulo 11, e o versículo 8. Romanos 11, 8, fala a mesma coisa. O que Jesus falou ali, está falando de vocês? Que maravilha, hein? 11 e 8. Está aqui. 11 e 8. 11 e 8. Como está escrito. Você vê que os apóstolos, eles estudavam a Bíblia também, né? Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar até o presente dia. Foi repetido o que Jesus disse, né? Mas vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, pastor. Agora, Mateus 13 e 15. Vamos lá. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, converta-se e sejam por mim curados. O versículo começa assim: porque o coração deste povo está endurecido. Para o versículo. Esta razão é a sua estupidez espiritual. E, portanto, rejeitando a Cristo, o rejeito espiritualmente, ou aceitação, começa no coração. Aí o versículo continua. E o ouvido de mau grado com seus ouvidos. Escutaram, rejeitado às vezes, pouco importava o que escutavam. E o Espírito Santo se retira até lhe pede, inclusive, o que tiveram. Aí o versículo continua. Se fecharam os olhos, deliberadamente, querido, fizeram ainda na cara das provas irrefutáveis. Aí o versículo continua. Para que não vejam com os olhos e ouçam com o ouvido, e com o coração compreendam e se converta e os cure. Não se dariam volta para ele. Não se dariam volta para ele. Se não tivesse feito, é certo que ele teria, se tivesse feito, é certo que ele teria curado moralmente e espiritualmente. Refere ao que aceitaram ao Senhor, mas por vários motivos caíram do lado do caminho. Segundo dito antes, isto refuta totalmente o que a doutrina da segurança eterna incondicional. Não é a segurança, não é segundo as Escrituras. Aí ele fala no versículo 16. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Este é o grupo que tem a vontade de conhecer o Senhor de maneira ainda melhor. Quando você quer vir ao Senhor, quer conhecer ao Senhor, você é bem-aventurado. Quer dizer, o que é bem-aventurado? É muito feliz. Bem-aventurados vocês que ouvem. O ouvido de vocês tem ouvido, vocês
Ouve, porque não é ouvir e acreditar, e seguir. Aí ouve, não segue. Ouve, não dão. Aí são um povo que até o que tem será tirado. Né? É aquela coisa que você prega e a pessoa não ouve. Parece que você está tendo dificuldade. Você até prega, Sim. Você fala, e ele sai do culto e faz tudo errado, o contrário do que você pregou. Não ouviu nada. Né? Mas tem um consolo para nós, pastores, né, que estamos aí na caminhada do evangelismo, que esse povo, realmente, eles não ouvem, não entendem, eles muitas das vezes não querem ouvir, eles têm preferências de assuntos, mas chega uma hora, pastor, que essa mesma pessoa que um dia rejeitou, que um dia não ouviu, que um dia virou as costas para a pregação que estava sendo falada, vai chegar um dia que elas serão curadas por Jesus. Olha só o que diz versículo 17, pastor. Vamos lá. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E um deles é Isaías, que falava de Jesus, mas não conheceu Jesus. Né? Porque verde, eu digo, assinala uma declaração muito importante, que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes, como Cristo apresentou-se a Israel, mas foram rejeitados, e não viram. E ouviram o que vocês ouvirem, e não ouviram, posto em contraste que eram muitos que desejavam ver, ouvir e entender. Dentro dessa palavra, eu quero conversar com você. Muitos, vamos trazer para o nosso dia, muitos profetas justos, homens de Deus, desejavam ver o que você está vendo. Muitos profetizaram sobre um deles, João, do que aconteceria no último dia. Mas nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós temos o privilégio de viver os últimos dias da igreja aqui na terra. Muitos profetas queriam ver e viver este momento, mas não puderam. Mas você tem essa oportunidade. E de você será cobrado. Você viver a oportunidade dos últimos dias da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Mas muitas vezes, querido, você não dá valor ao momento que você está vivendo. E é o que Jesus vem falando aqui. Vocês têm que dar valor ao momento, porque eles almejaram e desejaram ver o que vocês estão vendo. Almejaram ver o que vocês estão vivendo. E nós, como igreja, muitos homens e mulheres de Deus, durante esses 2000 anos que nos antecederam, almejaram, falaram sobre os momentos que nós estamos vivendo, pastor, e não tiveram oportunidade. Meu Deus, queriam pastor. ter o privilégio de ter que você está tendo. Mas você está dando valor a este momento, a esse privilégio que Deus te deu, de você fazer parte do povo que vai ser arrebatado. Do povo que vai ter o privilégio de ser arrebatado, morar no céu. Você está dando o devido valor a isso? Jesus está chamando para ele sobre isso, sobre o valor do momento em que ele estava vivendo. E isso é atualíssimo para os nossos dias. Ou você acha que essa tecnologia que nós estamos vivendo, isso é apenas porque o homem de hoje é mais inteligente que o homem anterior? Não, isso é sinal do anticristo. Você tem chance que Salomão, em toda a sua glória, pastor, não teve. De tomar, vamos dizer coisa simples, que nós temos no nosso dia e não damos valor. Uma água gelada. Porque naquele tempo não tinha gelo. É verdade. Né? No verão, tomava-se água fresca, mas não gelada. Você tem uma oportunidade. É uma coisa e tanta simples. modernidade, né? Coisa simples. Coisa simples. Né? O homem passou esses milhares de anos e não fez uma coisa simples. O banheiro, a privada.
Milhares dentro de uma casinha lá fora. Você está passando, vivendo esse momento. Vivendo o momento de tomar uma água gelada. É o que nós não podemos ser, pastor, é ingratos, né? É. Ingratos, e é bom esse momento de meditação na palavra de Deus, até porque há muitas pessoas que elas têm tudo e reclamam. Não, e Jesus falou, vivem reclamando. O momento que vocês estão vivendo é extraordinário. Sim. Vocês estão vivendo um momento que muitos queriam ver e não estão vivendo, hein? Dê valor ao momento que você está vivendo. Mas vamos falar mais sobre isso amanhã, pastor. Estamos chegando no final. Pastor Carlito, muito obrigado. Deus Eu que agradeço, está demais a palavra. Acredito que a palavra está entrando. Muitas almas estão sendo tocadas, abençoadas em nome de Jesus. Agora esteja orando por nós. Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nossos corações. Nos dê sabedoria, Pai, porque quanto mais nós entendemos a Tua palavra, mais identificamos que não entendemos, que não buscamos como deveríamos, Deus, porque se nós buscássemos mais, se o Teu povo cresce mais, se o Teu povo agradecesse mais, Senhor, seria tão bom, seria tão lindo, meu Deus. Então, meu Pai, traz o Teu povo, Pai, para Ti mesmo. Deus, nós não queremos pessoas para nós, não queremos que nós sejamos o Senhor delas. Não, Pai, nós queremos que Tu sejas o Senhor da vida delas. Traga elas para Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Jesus, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estaremos amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, com mais um programa Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.